Japão, 1945. Uma bomba demonstra o poder extraordinário da fissão nuclear. Esse mesmo poder está agora sendo utilizado com propósitos pacíficos, mas continua potencialmente perigoso. 1979. Um acidente em 3 Mile Island, na Pensilvânia, provoca a fuga de milhares de pessoas. 1986. Uma explosão e um colapso total em Chernobyl, na Ucrânia, causam pânico por toda a Europa. As usinas nucleares em todo o mundo deveriam se tornar mais seguras. Mas em 2011, a usina nuclear de Fukushima é abalada primeiro por um terremoto e depois um imenso tsunami. O Japão está prestes a entrar em outro pesadelo de radiação, enquanto o mundo é lembrado de seu pacto de duplo sentido com o átomo. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos críticos. Veja as informações e a contagem regressiva dos segundos finais antes do desastre. Segundos fatais. A usina nuclear de Fukushima. Norte do Japão, 11 de março de 2011, 2h46 da tarde. A professora de jardim de infância, Eriko Horiuchi, está na sala de aula. O lugar todo começa a tremer. Os tremores eram fortíssimos e duraram muito tempo. As coisas todas saíram do lugar. Achei que o prédio fosse cair sobre mim. Ela precisa agir rapidamente, mas com calma. Eu fui para debaixo da mesa com as crianças e avaliei a situação. O terremoto continuou por 5 minutos. Ele foi sentido a 230 quilômetros dali, em Tóquio. As ações de Eriko garantem a segurança das crianças. As crianças tinham feito simulações de desastres e fizeram o que os professores mandaram. Então tudo correu como planejado naquele dia. Arranha-céus foram sacudidos e prédios desabaram. A agência de meteorologia japonesa registra o terremoto de magnitude 9.0. É o terremoto mais forte já ocorrido no Japão. Embora o epicentro seja a 130 quilômetros mar adentro, as primeiras fotos mostram uma devastação terrível através do norte do país. 2h53 da tarde. No centro de Tóquio, o especialista em comunicações Kenichi Shinomura apressa-se para o centro de crise secreto do primeiro-ministro. O terremoto é tão grande que fica claro que haverá um grande desastre humanitário. O governo imediatamente convoca uma reunião de emergência. Devido à enormidade do desastre, meu instinto me dizia que o governo central teria de tomar sua própria iniciativa para agir, em vez de esperar pelos governos locais. 5 usinas nucleares do Japão estão na zona do desastre. Fukushima é a maior, fornecendo energia para todos os lares de Tóquio. A equipe do primeiro-ministro não tem ligações diretas com as usinas. Todas as informações da operadora da usina, TEPCO, passa pela Agência Reguladora Nuclear do Governo, dirigida por Yoshinori Moriyama. Logo depois do terremoto, nós recebemos informações da usina nuclear de Fukushima, de que nós estávamos sem energia. Fukushima está apenas a 178 quilômetros do epicentro do terremoto.
Ao primeiro sinal de tremores, a usina entra em modo de fuga. Um isolamento controlado então começa. A estação de força parece ter sofrido apenas pequenos danos. Mas o terremoto destruiu importantes linhas de energia que alimentam a usina. Fontes de energia emergenciais são acionadas para que o isolamento possa continuar em segurança. 2h55 da tarde. Um aviso de tsunami é transmitido para todo o país. Todo o norte do Oceano Pacífico agora está em alerta, incluindo a usina de Fukushima. Na escola da professora Eriko, todos os alunos sobreviveram ilesos ao terremoto. Planos de emergência pedem a desocupação de todos. Eriko embarca as crianças em ônibus para levá-los da escola para suas casas no litoral. Ela não ouviu o aviso de tsunami. Em Fukushima, os trabalhadores também foram retirados. Uma equipe principal, os 50 de Fukushima, fica para trás para enfrentar o tsunami. 13h26 da tarde. Por todo o litoral japonês, câmeras ao vivo mostram imagens do tsunami vindo em direção à Terra. A estação de energia de Fukushima suporta a força total do tsunami. O local começa a inundar. Quase toda a energia é perdida. 2 funcionários, avaliando os danos no subsolo, morrem instantaneamente. Salas de controle mergulham na escuridão. Os 50 de Fukushima não podem monitorar pressão ou temperatura. E pior, o sistema de resfriamento falhou. A professora Eriko está preocupada. Ela pode ter mandado as crianças para a morte. A rota do ônibus era ao longo do litoral. E eu estava morta de preocupação. O ônibus poderia ser varrido pelo tsunami. 13h37 da tarde. O primeiro-ministro Naoto Kan chega ao centro de crise de Tóquio e toma conhecimento de que a usina de Fukushima perdeu toda a sua força. Especialistas em usinas nucleares são trazidos para informar ao primeiro-ministro. Mesmo os especialistas não podiam decidir o que deveria ser feito, porque isso estava totalmente além do que podiam prever. Os técnicos da usina estavam desesperados para esfriar os reatores nucleares. Eles precisavam de eletricidade. Precisávamos colocar em estado de prontidão os geradores móveis. Esse era o nosso último recurso. As estradas em torno da usina foram fortemente danificadas. Transportar os geradores era quase impossível. 6h08 da noite. Na sala de controle danificada do reator número 1,
Engenheiros estão tentando descobrir o que aconteceu dentro do reator. Eles se voltam para o uso de conjuntos de baterias e baterias de carros para acionar instrumentos, possibilitando fazer leituras. Os níveis de radiação estão começando a subir. Os 50 de Fukushima vestem roupas contra a radiação e respiradores para se protegerem. Seus instrumentos também revelam que a pressão está subindo dentro do reator. Eles precisam encontrar um meio de baixar a pressão. Sete e 3 da noite. As notícias são passadas ao primeiro-ministro e ele declara estado oficial de emergência nuclear. Eu ouvi o primeiro-ministro dizer repetidamente, quase para si mesmo, isto é realmente grave. Ações decisivas são necessárias, mas há muito pouca informação para se trabalhar. Eles não têm leituras em tempo real e não há comunicação direta com os técnicos na usina. Ainda assim, os consultores científicos acreditam ter uma solução para evitar o aumento de pressão dentro do reator. A pressão dentro do reservatório de contenção precisa ser mantida baixa o tempo todo para poder liberar a pressão a uma válvula. Se for aberta, a pressão sairá. Os consultores do primeiro-ministro recomendam que as válvulas sejam abertas para liberar o vapor na usina. Os técnicos sêniores se opõem ao plano. Eles temem que, se o vapor for descarregado, materiais radioativos poderão escapar para a atmosfera. Mas, sob ordens, os 50 de Fukushima tentam localizar as válvulas de segurança. Com apenas tochas para guiá-los, encontrar as válvulas não é tarefa fácil. E os contadores Geiger revelam que a radiação está aumentando. Pode ser porque o reator rachou durante o terremoto. – 8h59 da noite. O primeiro-ministro recebe mais notícias ruins. Geradores móveis chegaram à usina, mas não são suficientes. O tsunami espalhou destroços por todo o local. Os geradores móveis tiveram problemas para entrar na usina e também para chegar aos prédios dos reatores. Os cabos para os reatores são curtos demais. A usina ainda está sem eletricidade. O que está me dizendo? A 8 quilômetros da usina de Fukushima, Eriko Horiuchi e seu marido estão ansiosos. Houve boatos sobre vazamento de radiação e sobre a usina estar com problemas. A partir daí, comecei a me sentir inquieta. As autoridades locais não confirmam os relatos. O marido suíço de Eriko, Dominique, descobre informações através de agências internacionais de notícias. Eu ainda tinha contato com a internet e comecei a ler jornais estrangeiros que eram um pouco mais explícitos sobre o desastre. Minha esposa me disse então que havia rumores sobre um problema na usina e decidimos partir de madrugada. As estradas estavam rachadas e não sabíamos se conseguiríamos sair. Resolvemos esperar até às 5 da manhã para ir embora. Viajar por rotas danificadas no escuro seria perigoso demais. Eriko e a família decidem esperar até o amanhecer. Na usina de Fukushima, a pressão sobre o reator número 1 está tão alta que os funcionários temem que haja uma explosão. Eles ainda não localizaram as válvulas de descarga da pressão. – 5 da manhã. Sábado, 12 de março.
Em sua casa, 8 quilômetros da usina nuclear de Fukushima, Eriko e seu marido resolvem partir. Decidimos nos afastar o máximo possível da usina. Saímos às 5 da manhã e às 6 houve um anúncio geral ordenando que as pessoas saíssem. 1 hora após a saída deles, um enorme engarrafamento bloqueou as estradas. Milhares de residentes seguem para centros de desocupação, enquanto o medo da radiação se espalha. Sete da manhã. Frustrado pela fraca comunicação com a usina, o primeiro-ministro Kan decide ir até lá. Voamos por quilômetros e quilômetros e o cenário era o mesmo até onde os olhos alcançavam. A terra estava coberta pela água do mar e não se podia dizer onde a terra terminava e onde começava o mar. Uma vez na usina, o primeiro-ministro exige uma reunião com os técnicos. Ele quer saber por que as válvulas de descarga de pressão não foram abertas. Eles disseram que as válvulas seriam abertas em 4 horas mais ou menos. Então o primeiro-ministro disse a ele: "Você está dizendo a mesma coisa desde ontem, mas isso não aconteceu. Me explique o porquê." 10h16 da manhã. Encontrar as válvulas certas no escuro com altos níveis de radiação é muito perigoso. Um trabalhador já foi levado para o hospital, sofrendo de alta exposição à radiação. E quando eles encontram as válvulas, a perda de energia faz com que seja extremamente difícil abri-las. Elas são geralmente operadas por maquinaria pesada que acionam a linha de alimentação de eletricidade. Os 50 de Fukushima tentam fazer o serviço com baterias de carros de força bruta. As válvulas são abertas e, como resultado, a pressão dentro do reator diminui. Os técnicos da usina agora acreditam que o reator número 1 estará seguro até que possam conectar a linha de alimentação de energia e começar o esfriamento novamente. Mas os níveis de radiação continuam a subir. Os engenheiros esperam que seja porque acabaram de liberar vapor radioativo ao abrir as válvulas. Mas isso pode indicar que o reator de 15 centímetros de espessura esteja rachado e que um derretimento do núcleo causou o escapamento de combustível do reator. O perigo está longe de acabar. 13h36 da tarde. Um grande tremor após o terremoto sacode a usina. A usina reportou que foi sentido um tremor forte. Quase imediatamente, o prédio que abriga o reator número 1 explode. Uma nuvem de fumaça branca foi vista e os níveis de radiação aumentaram dramaticamente. Os funcionários detectam níveis de radiação 1000 vezes mais altos do que o usual próximo ao reator número 1. Poderia ser outro sinal de que o reator está danificado e vazando. Outros reatores também mostram sinais de tensão. Nós percebemos que houve danos às outras unidades de reatores. A primeira, a segunda e a terceira unidades estavam em condições precárias. 11 da manhã. 2 dias mais tarde. Uma explosão maior ainda destrói o prédio que abriga o reator número 3. A explosão era exatamente o que o primeiro-ministro temia.
Minha sensação era de desespero. O primeiro-ministro levantou a voz para os especialistas e disse: "Vocês me asseguraram que não haveria uma explosão. Por que aconteceu?" Ele teme uma dispersão de radiação catastrófica. Um temor partilhado pelo resto do mundo que segue os eventos ao vivo pela televisão. Em poucas horas, os níveis de radiação da usina começam a subir ainda mais. Os 50 de Fukushima ainda não controlam os reatores. O primeiro-ministro Kan é forçado a encarar algumas duras verdades em uma transmissão de TV ao vivo. O risco de mais vazamento de material radioativo está aumentando. 180 mil pessoas são forçadas a buscar abrigo temporário, longe de suas casas e sem ideia de quando serão autorizadas a voltar. Eriko está a 80 quilômetros da usina. Mas o seu medo é tanto que ela quer se afastar ainda mais. Decidimos ir para o exterior, mas não havia lugares em nenhum voo. Queríamos nos afastar o máximo do aeroporto de Fukushima, mas não havia nenhum voo disponível. Eriko e sua família são forçados a ficar onde estão e correr riscos com a radiação. 6 da manhã. No dia seguinte, outra explosão causa um incêndio enorme no prédio do reator número 4. Depois da primeira explosão, tentamos ao máximo evitar o mesmo aos outros dois. Mas, infelizmente, não podíamos fazer nada para impedir. Isso é um fato. Quando o incêndio acaba, o vapor que sobe do prédio número 4 sugere que hastes de combustível em piscinas abertas de resfriamento podem ter superaquecido, levando a um maior vazamento de radiação ou a um derretimento, uma catástrofe total. Os técnicos da usina precisam inundar as hastes com água para esfriá-las. Helicópteros Chinook são chamados para jogar a água do ar. Eles usam água do mar que corroerá o maquinário, incapacitando os reatores para sempre. Mas os ventos altos tornam impossível direcionar a água eficientemente, e os níveis de radiação sobre o local são tão altos que os esforços devem ser abandonados. Apenas os bombeiros são capazes de inundar as hastes de combustível com água suficiente para fazer a diferença. Ichiro Suzu é desviado dos deveres de auxiliar no tsunami para liderar uma equipe de elite de bombeiros. Quando cheguei a Fukushima, minha vontade era corresponder às expectativas do país. Na entrada, tudo estava estranhamente silencioso. O interior da usina de Fukushima realmente parecia algo de um filme de monstros. Suzu e sua equipe enfrentaram os perigos e passaram dias jogando água nas piscinas de combustível usado no local. Ele usa 2 roupas contra a radiação para protegê-lo da nuvem radioativa. Eu estava usando as roupas protetoras às 7 horas e estava extremamente quente, tanto que o suor estava pingando do filtro da máscara de respiração no chão. Foi um inferno. Eu não podia beber água nem ir ao banheiro. Foi incrivelmente estressante. Enquanto Ichiro Suzu e sua equipe lutam para manter o controle em Fukushima, a água que eles borrifam na usina está levando a radiação para o oceano.
E a 230 quilômetros de distância, em Tóquio, relatórios começam a surgir dizendo que os suprimentos de água potável podem ser afetados. O primeiro-ministro deve agora considerar aumentar a zona de desocupação para 250 quilômetros. O que significa ordenar a 30 milhões de pessoas, incluindo Tóquio inteira, que abandonassem seus lares. Isso seria uma decisão sem precedentes, que nenhum governo fez na história moderna. Leva mais de 2 semanas para restaurar a energia na usina. Mas é tarde demais para deter o desastre. A radiação continua a vazar dos reatores. O Japão e o mundo estão desesperados para saber o que está acontecendo dentro da usina. E o que houve de tão desastrosamente errado em Fukushima. Dias depois do tsunami, investigações oficiais já são feitas. O governo japonês convida o órgão fiscalizador de energia nuclear das Nações Unidas para visitar o Japão. Eles trabalham juntamente com os especialistas japoneses em energia para reunir informações sobre como lidar com a crise contínua em Fukushima e como assegurar que isso jamais aconteça novamente. Chefiando a equipe de especialistas internacionais está o Dr. Mike Waitman, físico nuclear. Quando você chega ao local, parece um lugar muito bem cuidado. Então você para e observa os prédios dos reatores. Apenas pelas fotos, não se tem ideia da profunda devastação que ocorreu no local. 3 dos 6 reatores de Fukushima estão além de qualquer reparo. Mas, como todas as usinas nucleares, Fukushima foi projetada com segurança em seu núcleo. A ameaça de acidentes como 3 Mile Island e Chernobyl estão sempre presentes. E no Japão, terremotos e tsunamis são uma ameaça constante. Em Fukushima, muros para contenção do mar protegem a usina das ondas do tsunami. E os reatores são construídos na rocha dura para protegê-los de danos causados por terremotos. Como um dispositivo de segurança, geradores de emergência estão preparados para manter o local em funcionamento, caso a energia seja cortada. Todas as medidas de segurança não foram suficientes para proteger Fukushima. Agora, relembrando os eventos daquele dia e mergulhando nas investigações que se seguiram, podemos revelar como, com toda a preparação para esse tipo de incidente, esse desastre pôde acontecer. Mike Waitman examina as defesas de Fukushima para entender o que saiu tão catastroficamente errado. Ele encontra falhas cruciais no desenho original da usina. Ele suspeita de que os projetistas estavam mais preocupados com a ameaça de um terremoto do que com os perigos suscitados por um tsunami. Quando os reatores 1 a 4 foram colocados na década de 1960, os engenheiros diminuíram o local onde foi construído em 25 metros, pois isso lhes permitia ancorar os prédios dos reatores no leito de rocha sob a usina. Isso evitaria seu colapso durante um terremoto. Mas o local ficou vulnerável a tsunamis. Para protegê-lo contra essa ameaça, muros para contenção do mar foram construídos ao redor. Eles repeliriam ondas de até quase 6 metros de altura. Mas evidências mostram que as ondas de um tsunami ultrapassam esses muros com facilidade. Na inundação do tsunami, neste caso, as ondas chegaram a 14, 15 metros, espalhando-se ao redor dos prédios dos reatores e por todo o local. Os muros estavam bem abaixo do necessário para proteger contra tsunamis. Um funcionário gravou em vídeo o momento do impacto. Outro tirou fotos da água inundando a usina em uma sucessão de ondas.
Os muros contra tsunami eram baixos demais. Essa simples falha no projeto levou a uma catastrófica série de eventos que deixariam a usina em perigo de colapso. Durante o terremoto, a energia é perdida. O terremoto mais forte na história japonesa derruba as principais linhas de energia. No momento do terremoto, os reatores interrompem suas operações automaticamente. É isso que eles fazem. Seguindo o procedimento padrão, os geradores de emergência entram em ação. Todas as usinas nucleares têm backup de seus sistemas de energia. Neste local, com 6 reatores, eles tinham 13 geradores a diesel e eles operaram como deveriam. Mas então, o tsunami ocorre. Quando milhares de toneladas de água jorram sobre o local, a maioria dos geradores a diesel é inundada. Os geradores a diesel estavam localizados na base dos prédios das turbinas e outras áreas de níveis mais baixos do local, e isso os tornou vulneráveis à inundação. Portas de proteção a inundações não são páreo para o tsunami. Toda a energia é perdida. Os engenheiros não podem controlar a quantidade de calor gerada em seus enormes reservatórios de pressão do reator. A primeira coisa a notar no reservatório de pressão do reator é uma grande estrutura. É cerca do tamanho de um ônibus de 2 andares de Londres, mas dentro dele é como uma chaleira. Dentro do reator, reações nucleares criam calor para produzir o vapor que aciona as turbinas. Quando a energia é cortada, a água, que evita que o sistema superaqueça, para de fluir. Mas as reações nucleares continuam e o combustível ainda bombeia calor. O resfriamento é fundamental para garantir a segurança das reações nucleares. É preciso manter o reator resfriado para poder deixá-lo seguro. Os técnicos da usina não têm força para manter as bombas de resfriamento funcionando. Hastes de combustíveis começam a superaquecer, liquefazendo-se. Esse derretimento libera grandes quantidades de radioatividade. Os instrumentos de medição de temperatura e pressão da usina estão sem funcionar e, portanto, os técnicos não têm conhecimento do estado dos reatores. Eles precisam, então, improvisar uma resposta de emergência. Mesmo quando estivemos lá 10 semanas depois, o número de carros espalhados pelo local era enorme. Eles estavam tentando retirar as baterias dos veículos e usá-las para ligar os instrumentos para ver se poderiam obter alguma leitura do que estava acontecendo nos reatores. O uso de baterias de carros dá aos engenheiros percepções instantâneas do estado de seus reatores. Como se sabe quanta água tem em um reator? Onde ela está? Qual é a taxa de fluxo em torno do sistema? Fizeram o possível para conseguir leituras. Com essas baterias, os 50 de Fukushima conseguem obter leituras importantes. E também puderam abrir válvulas de segurança. Mas essas leituras oferecem apenas vislumbres de aquecimento perigoso dos reatores e do derretimento que se aproxima. Sem energia para acionar seus sistemas de resfriamento, não há nada que eles possam fazer para detê-lo. E pior, por causa do desenho da usina, ocorre outro problema que eles não podem evitar. Waitman acredita que o desenho ultrapassado dos reatores levem diretamente a 3 explosões no local. Toneladas de combustível nuclear são guardadas em hastes e geralmente mantidas resfriadas por um fluxo de água fria. As hastes são revestidas por uma camada fina de um metal raro, o zircônio, que as protege do calor excessivo, mas permite que as reações nucleares continuem. Mas quando a temperatura sobe, o zircônio se torna altamente reativo. Por haver muito zircônio no núcleo, se houver um superaquecimento, então ele reage agressivamente com o vapor e a água para criar hidrogênio. A estimativa mostra que a temperatura chegou a 2.800 graus centígrados dentro do reator. Alta o suficiente para provocar a reação entre zircônio e vapor.
Enquanto o hidrogênio altamente inflamável aumenta perigosamente, os técnicos o descarregam na estrutura de concreto que rodeia o reator. Material radioativo também escapa das hastes de combustível. Dali, ele sai lentamente através das válvulas de segurança. Mas nem todo o hidrogênio chega ao ar livre. Grandes quantidades escapam para a parte alta do prédio. Os 50 de Fukushima não podem impedir a ignição do gás. Havia equipamento quebrado. Bastou um pouco de energia para provocar uma centelha. O aumento de hidrogênio provoca duas grandes explosões nos reatores 1 e 3 e um incêndio devastador na unidade 4. Isso causa ondas de choque por todo o mundo. A crise nuclear do Japão está oficialmente no mesmo nível. Especialistas nucleares na Europa dizem Os japoneses perderam o controle da situação da usina nuclear de Fukushima. Comparações feitas com o acidente nuclear de Chernobyl mostram que o que houve foi mais sério do que o que foi dito ao resto do mundo. O pânico se espalha sobre a extensão da radiação, enquanto comparações com Chernobyl trazem de volta lembranças de radiações nucleares em escala global. Em Chernobyl, 8 toneladas de combustível nuclear foram lançadas na atmosfera da Terra quando o reator explodiu. Mike Waitman reavalia a extensão da radiação liberada em Fukushima para ver se é comparável ao incidente de Chernobyl. As pessoas observaram a comparação entre Fukushima, Daiichi e Chernobyl. E, de fato, foi só 1/10 da radiação que foi liberada. Não se espalhara tanto. Waitman sabe que Fukushima tinha o potencial para ser muito pior. Talvez tão ruim quanto Chernobyl. Se o hidrogênio tivesse permanecido dentro dos reatores, a pressão se tornaria tão grande que uma explosão poderia destruir não só os prédios dos reatores, mas os próprios reatores também. O reator 3 continha 88 toneladas de combustível plutônio e urânio que poderiam ter sido expostos e dispersados, exatamente o que ocorreu em Chernobyl em 1986. Quando os técnicos seguiram as ordens do primeiro-ministro para liberar o vapor e reduzir a pressão dentro dos reatores, o desastre foi evitado. Waitman conclui que os engenheiros tomaram as decisões certas para impedir uma catástrofe maior. 2 semanas após o tsunami, a energia foi restaurada no local e a temperatura dentro dos reatores foi diminuída gradualmente. Mas combustível derretido ainda permanece ali e continua a liberar radiação. Somente robôs podem chegar perto dos reatores agora. Uma década pode transcorrer antes que os investigadores possam examinar os reatores em segurança e analisar precisamente como o derretimento do núcleo levou a uma liberação de radiação tão substancial. Sabendo como as defesas falharam e levaram a uma cadeia catastrófica de consequências, Mike Waitman agora examina se a companhia elétrica que opera a usina, a TEPCO, poderia ter feito alguma coisa para evitar o desastre. Ele acredita que a companhia pode ter sido negligente no período anterior ao tsunami. Em 2002, a TEPCO tomou parte em um estudo sobre o impacto de tsunamis sobre usinas e concluiu que havia a chance de 0% de que um terremoto grande o bastante para causar um tsunami pudesse afetar a usina de Fukushima nos próximos 30 anos. Estavam errados. Eles não trataram dos riscos do tsunami muito bem. Não se pode subestimar eventos naturais raros e deve-se levá-los em consideração nos projetos. A TEPCO afirma ter tomado medidas de segurança apropriadas, levando em conta todas as informações conhecidas. Mas eles dizem que a escala do tsunami foi além de qualquer coisa que pudessem ter previsto e que desde o acidente eles fizeram tudo para estabilizar os reatores.
Depois do desastre, a radiação nuclear se espalhou bem. Residentes como Eriko acreditam que foram informados de muito pouco e tarde demais sobre os perigos potenciais causados pelas explosões. Eles culpam a companhia elétrica, TEPCO e o governo. Não houve nenhuma informação sobre radiação. Somente disseram que iam expandir a zona de desocupação. O governo lutava para assegurar a liberação de informações. O primeiro-ministro estava comprometido a ser liberal, mas dependia de seus consultores. Imediatamente após o incidente, o primeiro-ministro perguntou aos especialistas o que acham que vai acontecer a Fukushima agora. Nenhum deles deu uma resposta clara. A única coisa que disseram foi que uma explosão de hidrogênio não iria acontecer devido ao projeto da usina. E pensamos, se não acreditarmos no que eles dizem, em quem acreditaremos? Os especialistas do primeiro-ministro tinham poucos detalhes à sua disposição devido às poucas informações da TEPCO. O que as pessoas com ligação com a usina nuclear de Fukushima, tais como a TEPCO, realmente sabem? E elas partilham suas informações com o governo? O primeiro-ministro Naoto Kan estava envolvido em eventos além de seu controle. 5 meses após o tsunami, ele foi forçado a renunciar. E não havia sinal do fim do desastre de Fukushima. Na usina, os reatores são colocados em fechamento frio, mas continuam sendo uma perigosa ameaça. É claro que o incidente ainda não está sob total controle e pode levar alguns anos até que tenhamos acesso total. Apesar disso, sabemos o suficiente para avançar como comunidade mundial para aprender lições de Fukushima. Algumas nações decidiram que há apenas uma lição a aprender. Em maio de 2011, 2 meses após o desastre, a Alemanha decidiu parar com seu programa nuclear e concentrar-se em suas finanças para pesquisas de fontes de energia renovável. A Suíça e a Itália seguiram o exemplo. O Japão conta com a energia nuclear para 30% do uso de sua energia. Sem eletricidade sendo gerada em Fukushima, Tóquio experimenta falta de energia regularmente. O novo primeiro-ministro compromete-se a continuar o programa nuclear do país. Em Fukushima, os funcionários que ficaram para lutar para controlar a usina e bombeiros como Ichiro Suzu, os verdadeiros heróis desse acontecimento, foram liberados 100% pelos médicos. Mas é provável que leve alguns anos para sabermos de todas as consequências. A professora Eriko jamais passou do aeroporto. Ela agora mora em um apartamento com a família a 80 quilômetros da usina. O ônibus com os alunos do jardim de infância não foi atingido pelo tsunami. Todas as crianças sobreviveram. Na área ao redor de Fukushima, os efeitos do desastre permanecerão por muitos anos ainda. Uma zona de exclusão de 20 quilômetros em torno da usina ainda está em vigor. Todas as fazendas foram abandonadas. 4 centímetros de solo radioativo devem ser removidos de cada área de terra fértil. Até lá, nada pode ser plantado. 10 anos podem se passar até que 100 mil pessoas em centros de desocupação em toda a região recebam permissão para retornar a seus lares. Versão Marshmallow São Paulo.